Hoje à tarde teve mais uma audiência na Câmara dos Deputados, desta vez com a presença dos entregadores. E olha, se depender deles, essa PL 152 já está morta e enterrada. Eu vou deixar aqui alguns trechos do que aconteceu, a fala dos entregadores e de alguns representantes dos entregadores e também dos deputados, que eu achei importante, achei interessante deixar aqui para vocês. Mas se vocês quiserem ver na íntegra, vou deixar o link aqui na descrição também. Olha, o assunto pegou fogo, hein? Veja na íntegra, depois vocês comentam aí o que vocês acham. Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão Especial, destinada a proferir parecer ao projeto de lei complementar 152 de 2025 do senhor Luiz Gastão, que regula os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros e de coleta e entrega de bens prestados pelas empresas operadoras de plataforma digital. Eu concedo a palavra ao senhor Marcione Luiz de Araújo Silva, por 5 minutos, da Associação dos Entregadores e Motoboys de Aplicativos de Goiás. 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou o Ferrugem, sou o presidente da Associação de Entregadores e Motoboys de Aplicativo de Goiás, a ACEMAG. Represento os interesses dos entregadores e motoboys de aplicativo do nosso estado. Trabalho com o aplicativo há 6 anos, tanto na modalidade de entrega, quanto também na modalidade de transporte de passageiro com moto. E falo aqui não só como representante, mas também como trabalhador que vivencia a realidade diária das ruas. Para mim é uma honra também e uma grande responsabilidade estar aqui hoje na Câmara dos Deputados, participando dessa audiência pública, tão importante que trata da regulamentação do trabalho de plataformas digitais e da nossa categoria. A minha fala hoje, ela está centrada em 3 pontos fundamentais: ganho, previdência e seguro. Ganhos. Todas as empresas de plataformas digitais que atuam no mercado brasileiro devem ser obrigadas a reajustar anualmente as suas tarifas, seja ela por taxa fixa, valor por quilômetro ou tarifas dinâmicas. Isso é essencial para os entregadores e motoboys de aplicativo, para não precisar novamente enfrentar uma situação que foi vivenciada este ano, tendo que ir para as ruas para cobrar um reajuste das plataformas digitais. Previdência. Com a aprovação da reforma tributária por meio da Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2005, foi criado o modelo do nanoempreendedorismo, o qual os entregadores e os motoboys de aplicativo se enquadram nesse modelo. Está previsto na contribuição 25% dos ganhos brutos, sendo que 20% poderia vir das plataformas digitais e apenas 5% dos entregadores e motoboys de aplicativo. Essa divisão é justa porque garante seguridade e sem sobrecarregar quem trabalha longa jornada para sustentar sua família. Desde o grupo de trabalho do governo federal de 2023, chegou-se a discutir que a base de contribuição dos entregadores deveria ser de 50% dos ganhos brutos. E no PLP 152, essa proposta se manteve. Quero deixar claro que isso não pode ser tomado como um remendo para tapar o buraco do rombo da Previdência Social, colocando sobre os entregadores e os motoboys de aplicativos um déficit que não é nosso. O modelo do nanoempreendedorismo mostra que é possível ter uma previdência justa, equilibrada, sustentável, sem onerar excessivamente quem mantém a mobilidade e a alimentação de milhões de brasileiros em todos os dias. Seguro. Também é fundamental que todas as empresas que atuem no setor de plataformas digitais ofereçam seguro e garantia aos seus entregadores. Hoje, o iFood já cumpre essa obrigação, pagando um seguro que cobre até R$120 mil ao entregador. Por outro lado, a 99 Food, que iniciou as operações em Goiânia em 9 de julho de 2025, ainda não apresentou de forma clara os valores que oferecem. E a Uber, por sua vez, também não detalhou de maneira transparente qual é o valor do seguro disponibilizado para os motoboys que atuam pelas plataformas. Essa falta de clareza expõe aos trabalhadores que muitas das vezes só descobrem o valor do seguro quando precisa ser acionado. Nós não precisamos reinventar a roda, basta fazer o básico, o arroz e o feijão, para que a regulamentação dê segurança, divisão justa de contribuição previdenciária e um reajuste anual dos ganhos e cumprimento de obrigações do seguro pelas empresas de aplicativo. Porque estamos falando de vidas, famílias e trabalhadores que movem a economia do nosso país. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Bom, agradeço a participação do senhor Marcione Luiz de Araújo e agora passo também por 5 minutos a palavra para Alessandro da Conceição Calado, da Associação dos Motofretistas Autônomos e Entregadores do Distrito Federal e entorno, e o coordenador nacional do Sem Direitos. Por 5 minutos. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos e todas.
Quero deixar claro aqui que é lamentável nossa categoria estar numa discussão até hoje, né, que a gente se sente empurrado pela barriga, né? Há anos a gente está lutando aí por direitos básicos, né, por valorização mínima de todos nós trabalhadores. Desde o primeiro break dos EPs de 2020, estamos nessa luta e teve-se a mesa tripartite feita pelo Estado, pelo governo federal, onde não teve nenhum tipo de acordo, porque as empresas simplesmente se recusaram a negociar um valor mínimo de ganho para a nossa categoria. Eu estou aqui hoje para dizer que é lamentável essa criação dessa mesa novamente, porque nós, trabalhadores de aplicativos, motoboys de todo o Brasil, nós já sabemos bem o que nós queremos, né? E eu deixo aqui uma pergunta para todos os parlamentares que estão aqui hoje, que estão nos assistindo, o que eles querem, né? Porque nós já sabemos, nós queremos uma valorização mínima para a nossa categoria, uma taxa mínima de R$10, um reajuste anual, KM rodado 2,50, pagamento integral das rotas trabalhadas, e isso a gente deixou claro no nosso PL, que é o 2479, né? Esse PL foi construído por todos nós da categoria da base e não tem um outro modo da gente ver uma valorização justa para nós a não ser através desse projeto. O que a gente sente, observando tudo isso, é que as empresas de aplicativo têm um lobby muito grande, né? Porque esse PL 152 não nos favorece nada e a gente vê que legaliza essa precarização que a gente está vivendo hoje atualmente, né? Nós somos totalmente contra esse PL 152 e defendemos integralmente o nosso PL do BREC, o PL da taxa mínima, que é o 2479. Eu fiz um resumo aqui, que eu quero ler para todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui, e deixar claro que todos os parlamentares que estão envolvidos nessa regulamentação aqui têm uma responsabilidade muito grande com cada trabalhador e trabalhadora que estão sendo precarizados nas ruas, né? A gente já fez muitos breaks, muitas lutas, e até agora nada se foi resolvido. Alguns pontos negativos que eu fiz questão de anotar aqui, o porquê que a gente está não apoiando essa regulamentação do 152, porque a gente sabe e já deixou claro para a gente que ela legaliza a precarização da nossa mão de obra. O primeiro ponto, que diz que o projeto tem um impacto negativo. Isso significa que nós teremos que arcar com os custos de impostos, né? Tudo fica por nossa conta. As manutenção da moto, das bikes, vai ficar tudo por nossa conta. Segundo, é a remuneração por tempo online e não por hora trabalhada. O que diz? A remuneração é calculada com base que o entregador fica online, no aplicativo, aguardando ou realizando entregas, e não por uma jornada de trabalho fixo. O impacto negativo, esse modelo ignora todos os tempos produtivos e de desgaste do trabalhador. Não há conceito no piso salarial, por hora ou salário mínimo garantido. Se não houver pedidos, o entregador não ganha nada. Mesmo estando à disposição, isso torna uma renda extremamente volátil e insegura. Outro ponto negativo é os direitos básicos concursos ocultos para o entregador. O que diz o projeto? Prevê benefícios com seguro de acidentes pessoais, auxílio-doença temporário e contribuição para a Previdência. No entanto, o custo desses benefícios é dividido, parte paga pela plataforma e parte descontada da remuneração do entregador. O impacto negativo: o trabalhador paga por sua própria proteção. O desconto direto em sua remuneração significa uma redução no seu rendimento líquido. Em um cenário onde a renda já é baixa e incerta, qualquer desconto é significativo para nós. Auxílio-doença limitado e excludente. O que diz? O auxílio-doença é pago apenas por um período máximo de 4 semanas, 28 dias, por ano, e cobre apenas acidentes durante o deslocamento ou entrega. O impacto negativo disso: prazo curto. Doenças ou acidentes mais graves que exijam afastamento prolongado, como uma fratura complexa, não são cobertos após 28 dias, deixando o trabalhador sem renda. Cobertura restrita. Se o entregador sofrer um acidente em seu tempo livre... Posso só finalizar? Se o trabalhador sofrer um acidente em seu tempo livre, não relacionado ao trabalho, uma apendicite, por exemplo, não terá direito ao auxílio. Então, aqui, eu não vou me prolongar muito, que a gente tem vários pontos negativos desse PL 152, e a gente quer enterrar ele de vez. A nossa categoria não aceita de forma alguma essa negociação do 152. A conclusão: o PLP 152 é em grande parte vista por entidades de classes e a própria categoria como uma legalização da precarização. Ele oferece um pacote mínimo de proteção, mas ao custo de enterrar de vez a possibilidade de nós, trabalhadores, serem reconhecidos como trabalhadores formais, com todos os direitos, alguns direitos, né, da CLT. Os pontos negativos são predominantes.
institucionalizam insegurança financeira sem renda mínima garantida, não combatem a jornada exaustiva sem limite de horas, criam uma proteção social frágil e paga pelo próprio trabalhador, descontos a prazos curtos, mantém um desequilíbrio total de poder entre a plataforma e o entregador. O projeto é, portanto, amplamente criticado e representa um selo de qualidade para um modelo de negócio que beneficia a mão de obra precarizada do que uma legalização verdadeiramente transformadora, que garanta dignidade e direitos robustos à nossa categoria, essencial para a economia urbana e moderna. Muito obrigado. Boa. Eu agradeço a participação de Alessandro da Conceição Calado. Faço só uma observação até para todas as pessoas que estão falando. O presidente Passarinho já chegou, eu vou passar a presidência para ele, mas dizer que, na verdade, a gente está aqui e quer ouvir as proposições de vocês. O projeto 152 é um projeto base, ele pode ser modificado, ele vai ser modificado, e o que a gente quer aqui não é ser contra ou a favor do projeto, é trazer sugestões para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar o projeto. É só uma ideia. Eu vou passar a presidência para o nobre deputado Joaquim Passarinho, mas antes disso eu já vou chamar para falar o nosso Nicolas de Souza Santos, membro da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo. Boa! Obrigado, senhor relator. Obrigado. Eu ia acabar tendo que ficar aqui em cima aqui do presidente, a quem eu cumprimento. Cumprimento também todos os nossos parceiros, entregadores que estão aqui hoje, que se deslocaram de longe para poder estar aqui nesse momento, e os Vossas Excelências, o deputado Agrobon, Boulos, o deputado Thalíria, presidente. É muito significativo que essa audiência esteja acontecendo hoje, senhor presidente, porque hoje também está saindo um relatório de 2025 do projeto Fair Work Brasil. Esse relatório já consta disponível no site da Fair Work. Então, é importante que todos os atores interessados nesse debate leiam esse relatório, que fica centrado em alguns pontos. Ele dá nota para as empresas de aplicativo baseado em alguns critérios: remuneração justa, condições justas, contratos justos, gestão justa e representação justa. E dá uma pontuação de 1 a 10 para as empresas de aplicativo no Brasil, esse relatório Fair Work, seu relator. E apenas 2 empresas tiraram nota 1. Todas as demais tiraram nota 0. As 2 que tiraram nota 1 foram InDrive e Superprof. Ou seja, as maiores empresas que dominam o mercado hoje no Brasil de transporte de passageiros e de entrega, delivery, não atingem 0. De todos esses critérios que eu falei aqui, remuneração justa, condições justas, contrato justo, gestão justa e representação justa, elas não preenchem absolutamente nenhum desses requisitos. E isso a gente viu esse ano, quando fizemos um movimento massivo que nenhuma outra categoria fez no Brasil, e as empresas elas podem sentar e falar: eu vejo quando eu der. Né? E foi por essa razão que a gente achou necessário colocar uma intermediação por parte da legislação, né, para que as empresas fossem forçadas a pelo menos sentar e conversar, porque não é possível. Né? O que mais que a gente tem que fazer? Se a gente consegue parar uma centena de cidades, isso não é o bastante? E aqui, eu entendo, senhor relator, o que o senhor diz a respeito do PL 152, mas a impressão que fica para a categoria é que a gente vem todos esses anos falando repetidamente quais são as nossas pautas e ninguém ouve. Toda e qualquer proposta que aparece não é o que a gente está falando. É tão difícil assim entender taxa mínima R$10. Qual que é a dificuldade? Por que não é isso que está no PL 152? 2,50 por KM é desde 2020 que a gente pede isso. Está tão difícil assim? Todos os movimentos que a gente vem fazendo ano a ano, o nome disso é ignorar a vontade da categoria. E aí como é que se conversa? Como é que se conversa? Digamos num exemplo aqui, vão me perdoar, uma analogia muito mal feita, que o deputado Agrobon deseja vender um carro por R$100 mil. E aí o senhor espera, obviamente, que alguém ofereça 85 mil, 90 mil. Existe uma margem de negociação ali que é aceitável. Agora, se alguém chega e fala assim: eu dou 20. Vossa Excelência vai dizer, obviamente, fala: não, peraí, meu amigo, não dá nem para começar a conversar. O que a gente tem em nossa análise, e aqui é importante frisar que ninguém fala nada da própria cabeça, todas as lideranças que estão aqui representando suas bases, o que a gente tem é que o projeto ele é rebaixado ao nível que não é possível negociar, se a gente estiver partindo daí. A gente tem outros projetos que são do nosso interesse tramitando na Câmara. Um é, inclusive, relatado pelo deputado Agrobon, que é de autoria do deputado Gilvan Máximo, não vou lembrar os números aqui. Um é de autoria do deputado Boulos e mais 9 partidos, e outro é de autoria da deputada Thalíria Petroni, do Vale Refeição. São projetos que nos interessam. Isso mesmo, gente. São projetos que nos interessam. Por que nós não estamos partindo deles? Né?
É interessante, por exemplo, olha só como é que fica difícil conversar. No PL 152 diz pra gente que a remuneração que vai ser dada a nós é 100% daquilo que o cliente pagar. Os senhores conhecem o taxa grátis no aplicativo? Vocês nunca pediram taxa grátis no aplicativo? Então, se o cliente pagar 100% de zero, até onde eu sei é zero. Então, assim, repassar 100% do que a plataforma cobra do cliente pra gente não é garantia de nada. Inclusive, eu não estou interessado em saber quanto o cliente está pagando, eu quero saber quanto que eu ganho. Né? E é por isso que a gente pede a nossa taxa mínima, a gente pede o nosso valor por KM, o pagamento de taxa integral por inteiro, tudo isso já está no PL 2479. Tudo isso já está no parecer do deputado Agrobon em cima do projeto do deputado Gilvan Máximo. Né? E aí a impressão que a gente fica, o senhor relator, o senhor presidente, é que a comissão como um todo pretende atirar na lua. E aí, assim, querendo resolver a regulamentação dos aplicativos. Isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Tem goleiro para o aplicativo, babá para o aplicativo. Quer resolver tudo isso? Quer resolver só entregador, só motorista? Qual que é o escopo disso? Porque se for resolver o goleiro para o aplicativo, eu não sou e nunca serei, até onde eu sei. Né? Eu não me sinto autorizado a fazer essa discussão. E aí, o que eu posso dizer aqui, até para concluir, é que o nosso sentimento, eu participei, Gringo participou, Sorriso e mais outros que estão aqui, do GT da regulamentação que aconteceu em âmbito do Ministério do Trabalho de 2023. Estivemos lá, até o momento em que não pudemos estar mais. E não pudemos por quê? Porque não avançou. Jair acompanhou, o Índio acompanhou. Porque não avançou. A gente falou, olha, honestamente, largamos lá nossas famílias, tudo mais, todo mundo em casa, nosso trabalho, para poder ficar aqui fazendo uma discussão que não avança. Né? E a impressão que dá é que os passos estão seguindo exatamente no mesmo caminho. E como a gente não pode, a gente só está falando aqui o que a gente está autorizado a falar pela base, né? A gente não pode, de forma nenhuma, falar tudo o que ela não diz. O que ela diz é o que está no PL 2479. Né? As propostas estão lá. E aí a gente defende esse projeto e quanto ao resto nós lavamos nossas mãos. Nós lavamos nossas mãos. Quaisquer escolhas que acontecer, né, a partir do PL 152 da comissão especial, não são as lideranças que estão coadunando, que estão assinando embaixo. A única coisa que a gente está autorizado pelas nossas bases é dizer aquilo que elas pediram no BREC e a gente precisa dar essa resposta para elas. De resto, a gente não pode fazer mais nada. Né? E aí a gente está até, assim, correndo risco de ver aquilo que aconteceu durante... O senhor, inclusive, relatou o PL12, senhor relator, de ver aquilo que aconteceu durante o PL12. Gente manifestando na rua, gente indignada com o projeto e por aí vai. Então, assim, de forma geral, a gente sabe o que a gente quer, os debates maduros estão nos PLs que eu citei aqui, aquilo que está no PL 52 não está maduro o suficiente e aquilo que não se compreende, as pessoas têm um certo sentimento de repulsa e de revolta. Então, assim, o pedido que a gente faz é, tudo bem, a comissão especial segue, faz o debate que tiver que fazer, mas o debate mais avançado que tiver é dos entregadores. E a gente não está no mesmo compasso. O que a gente quer são os nossos projetos andando, né? E isso tudo já está devidamente encaminhado, tanto pela votação do requerimento de urgência da deputada Talíria, quanto pelas assinaturas no requerimento de urgência do deputado Boulos. Ou seja, a gente tem projeto maduro para poder andar, não faz o menor sentido a gente ficar perdendo tempo na discussão com outras categorias que a gente realmente não sabe em que nível que está. E é isso, presidente. Obrigado, Nicolas. Próximo, Elias Pereira Freitas da Silva Júnior, entregador de aplicativo de São Paulo, acho que está online, é isso? Você nos ouve, Elias? Escuto sim, vocês me escutam bem? Pode falar, Elias. Tudo bem, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço para a gente estar podendo aqui falar a respeito, né, do que vem acontecendo com a categoria. Senhores deputados, excelentíssimos deputados eleitos, né, pela população, eu peço aos senhores um pouco de compreensão na minha fala aqui agora. Ela pode ser um pouco dura, mas ela é necessária. O que vocês estão fazendo nessa comissão especial, na minha visão, é ignorando tudo aquilo que a população deseja, ignorando tudo aquilo que o trabalhador colocou vocês para fazer, que é trabalhar em prol da população. É inacreditável como a comissão foi montada depois de um break que aconteceu esse ano em várias cidades, com a rua mostrando a sua indignação. Logo na sequência, a gente se organizou, sem dinheiro, parando o dia de serviço, deixando de trabalhar, para conseguir chegar a um acordo de montar um projeto de lei entregue na mão do deputado Boulos, que junto com a sua equipe fez um trabalho, e junto com outras pessoas aí que também são entregadores, juntar 9 partidos e conseguir assinaturas para tramitação de urgência. Logo após todo esse acontecimento, todo esse trabalho, todo o desgaste do deputado e da categoria, depois de uma greve, o Congresso, através do presidente Hugo Mota, monta uma comissão especial e ressurge um PL na onde a categoria sequer discutiu. Isso é ignorar todo o trabalho que a gente vem fazendo. Isso é ignorar todos os trabalhadores que ali estavam na rua. Isso é ignorar tudo que a gente sofreu debaixo de chuva, debaixo de sol naquele mesmo dia, nas dificuldades de todos os trabalhadores que deixaram sua família em casa para fazer esse protesto. Vocês ignoraram.
E o que a gente espera de parlamentares não é esse tipo de atitude. É que vocês respeitem a voz da rua, respeitem a população e respeitem o trabalhador. Essa comissão, para mim, foi uma manobra do Hugo Mota, porque a partir do momento que vocês ignoram quem realmente importa nessa discussão, vocês realmente estão validando tudo aquilo que hoje a população coloca em xeque, que é o Congresso, que é um Congresso que não trabalha para o povo, que não trabalha para o trabalhador. Não é inadmissível. Senhor presidente, com todo respeito, a gente precisa levar essa casa a sério. A população trabalhadora precisa levar essa casa a sério. A gente não pode admitir que um PL, que é esse 152 de 2025, que não foi discutido com a categoria, que só foi aberto agora uma discussão de uma PL, que a gente vá contribuir com essa PL, que já foi pontuado aí, até mesmo pelo companheiro Sorriso, de vários pontos que a gente não concorda. Se vocês querem realmente legislar para a população, para o trabalhador, a gente tem uma PL feita pelos trabalhadores, feito por especialistas para ser discutido. É o PL 2479 de 2025. Fora esse PL, a gente não vai aceitar absolutamente nada que vem dessa comissão. O ano que vem tem eleição, deputados. Tomem muito cuidado. A classe trabalhadora não vai admitir que vocês coloquem absolutamente nada daquilo que a gente quer. Se a gente for possível, a gente imprime o rosto de cada parlamentar que vá contra a população, coloca nas bags, nos baús, e a gente vai andar o ano de 2026 todinho, mostrando quem é realmente as pessoas que estão trabalhando pela população e aqueles que estão contra a população. Se existe uma PL categoria, se existe uma PL construída por especialistas, vocês há de respeitar após a nossa greve. Não é possível. Isso foi ignorado de propósito. Não é que ninguém ficou sabendo. Deu na imprensa, deputados. Deu na imprensa. O Guilherme Boulos, o deputado, fez o seu trabalho de correr em gabinete pedindo apoio. E conseguimos a assinatura. O que custa o Hugo Mota olhar e colocar em tramitação para a gente discutir esse projeto? O nosso projeto também não era fechado, deputado. O nosso projeto cabia contribuições de vários parlamentares. Mas vocês ignoraram, então a gente não vai validar nenhum projeto que saia dessa comissão, porque essa comissão foi uma manobra feita pelo presidente dessa casa para ignorar todo o nosso trabalho. Então a gente pede encarecidamente. Ainda há tempo, deputado. Observe muito bem o que a gente está falando aqui. Todas as lideranças estão no foco do mesmo objetivo. Não faça isso, não valide aquilo que está na rua. Que o Congresso é inimigo do povo, é inimigo do trabalhador e a gente não vai admitir isso. Então a minha contribuição é: ignorem o PL 25 e abracem o PL 2479, que é o único que veio da categoria e é o único que representa a categoria de verdade. Fora isso, a única coisa que vocês estão representando são a vocês mesmos, interesses que eu não sei quais são. Obrigado. Obrigado, Elias. Chegou aqui para uma mensagem para registrar a presença do senhor Alessandro da Fena Moto, Federação dos Trabalhadores Motociclistas Profissionais do Brasil, relação sindical do meu estado lá do Pará. Só registrar a presença. Passa a palavra agora ao senhor Edgar Francisco da Silva, presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Ninguém sabe quem é Edgar, não, presidente. É o gringo. É o gringo motoca. Licença aí. Pessoal, beleza? Boa tarde a todos. Boa tarde. É difícil falar motofretista e falar autônomos, né? Porque é difícil mesmo até pra gente se encarar como autônomo, né? Essa autonomia que não dá o direito da gente negociar o preço do serviço e nem as condições de trabalho. Alguém me explica como é essa autonomia, que a gente não pode ditar esses preços? Para vocês saberem, em 2018 o iFood pagava R$10,90 na entrega mínima. E hoje, 7 anos depois, ele estava pagando R$6,50. Por causa da paralisação que nós fizemos, paralisando mais de 100 cidades, eles aumentaram para R$7,50 e agora eles arrumaram uma nova forma chamada subpraça, que eles fazem o pessoal cumprir horário pagando R$3,30 na entrega, né, colocando mais regras. Então, essas empresas, para vocês saberem, um exemplo, deputados, Passarinho e Augusto Coutinho, essas empresas, que nem o iFood, ele chega a cobrar 35% em cima do pedido. Se ele pegar um pedido de R$200, ele cobra R$70 para fazer a entrega, a maquininha, para fazer a apresentação deles lá, para vender o catálogo deles lá, né? E ele paga R$6,50, agora R$7,50, que também vai para R$3,30, né? Mas ele pagando R$7,50, ele ficava com R$62,50. Aí ele manda o entregador, através de inteligência artificial, fazer várias entregas no mesmo caminho, onde esse entregador não ganha esse valor integral, que já é baixo, comparado ao que ele já está ganhando de valor integral, e também ele subfatura esse pedido. Então eles têm margem pra caramba para aumentar o valor da nossa corrida como reajuste, não é nenhum aumento, é um reajuste pelo tempo que está, e eles não aumentarem para o cliente. É só eles pararem de morder um pouco dessa fatia
deixar um pouco aí pra gente que entra com o nosso patrimônio. Nós entramos, ó, quem comprou a moto fui eu, quem tirou a habilitação fui eu, quem comprou o capacete fui eu, capa de chuva, baú, tudo é meu e eu tô colocando à disposição da empresa e a empresa não tá me pagando. Alguém aqui recebe o aluguel da moto? Não. Fala mais alto aí pro pessoal ouvir. Não. É isso mesmo. Eles não pagam o aluguel da moto pra gente, então a gente não recebe aluguel da moto. Eu tô colocando o meu patrimônio à disposição da empresa e eu não tô vendo a empresa me entregar nada. Pra eles pagarem o que eles estão pagando hoje, eles tinham que dar a moto, a gasolina, a manutenção e a depreciação. Eles colocam aí o contrato unilateral, onde eles só colocam regras para nós cumprir. Para eles não tem nada. Se eles atrasar, se eles bloquear nós injustamente, não tem nenhum tipo de punição. E aí quando chega a hora da Previdência aqui, que vocês colocam aqui no PL, que o contrato é unilateral, mas a Previdência é bilateral. Pô, é justo isso aí? Os caras estão 7 anos sem pagar nada. Eles tinham que pagar. Vocês querem pôr Previdência? Pode pôr, mas deixa tudo no bolso deles. Quem tem que pagar é eles, ou eu estou errado? Agora a situação aí da autonomia. Coloca o print aí pra mim, olha lá o print lá, dá uma olhada aí. Vocês conseguem ler esse print? Olha lá. Ó, é uma pena que não dá pra ver, né? Alguém tá mais perto aí, pode ler? O senhor pode ler, deputado? Eles colocam ali, eu vou dar uma resumida. Ali eles estão colocando o seguinte: se o entregador negar 3 corridas, ele fica bloqueado por 5 minutos. Se o entregador não chegar a tempo no restaurante, 3 vezes ele é bloqueado por 30 minutos. Isso aí é autonomia? É autonomia? É isso aí que vocês têm que ver. Põe a próxima aí pra mim, por favor. Olha lá como é que eles ficam lá, ó, coagindo o entregador. Se o entregador vai ser bloqueado. Tá vendo? Vocês estão lendo aí? Quem tá em casa tá lendo. Põe o outro aí, por favor. Olha lá o entregador bloqueado lá, ó. Tá restrito, ele não pode receber entrega. Ele não pode receber entrega porque ele não aceitou a corrida, que é para área de risco, ou ele não chegou a tempo para retirar uma entrega no restaurante porque o sinal tava vermelho, ou porque o GPS não calculou que aquilo ali era contramão. Põe o outro aí, por favor. Aí, ó, é assim, ó. É dessa forma. É dessa forma aí, olha lá como é que tá. Dá uma olhada isso aí com atenção, por gentileza. Passa o próximo aí. Ó, essa aí é a avaliação do FEIORC aí, ó. Eles não pontuaram em nada. Essas empresas só exploram. E eu vejo muita clemência, muito... Como é que se fala? Tá muito brando aqui essa comissão pro lado dessas empresas. Essa comissão tem que estar do lado do trabalhador, porque quem está sofrendo é nós. Essa pressão que eles fazem aí, que eu mostrei nos aplicativos, pode tirar o print da tela, por favor. Essa pressão que eu coloquei aí que eles fazem em cima da gente, essa pressão aí faz a gente se acidentar. Porque se a gente tem um tempo para retirar o pedido, a gente precisa correr. Aí por isso que vocês estão vendo, eu vejo muita gente do trânsito e tal. Inclusive eu tive numa conferência do Senatran, onde o pessoal fala que tem que mudar o comportamento do entregador, que ele está passando farol vermelho, que ele está subindo em calçada. Pessoal, maior atenção aqui, ó, tô falando aqui, por gentileza. Eles falam que o entregador está subindo em calçada, está andando na contramão, mas eles não notam isso aí, que o aplicativo está pressionando a gente. Então, eu pergunto para vocês, aonde está a autonomia? Aonde está o Ministério da Saúde nessa comissão? Para trazer os dados dos acidentes que estão sendo causados. A quantidade de morte que está tendo aí. Como eu já falei outra vez, o iFood, ele entrega comida, mas ele também entrega acidente, ele entrega sequelas, ele entrega mortes e ele destrói família. Aí o que eles fazem? Dentro disso aí, eles estão criando agora, os deputados, eles estão criando agora o sistema, já que eles não dão autonomia pra gente, isso está sendo provado na justiça, que várias pessoas que trabalham de OL estão ganhando causas trabalhistas. Aí ele processa o OL, que é uma espécie de uma empresa gerente, e ele também processa o iFood. O OL não tem dinheiro para pagar, o iFood tem que pagar os direitos trabalhistas dessa pessoa, porque essas pessoas estão subordinadas, como o senhor viu aí, sob pressão, sob coação, sob penalidades e tudo mais. E aí, eles estão abrindo franquias para poder escapar do vínculo empregatício, mas e obrigando os entregadores a virarem MEI. E o MEI não é o suficiente ainda. A gente precisa de muito mais proteção. Eu aqui, particularmente, sou presidente de uma associação de autônomo. E eu estou dizendo que nos aplicativos não existe autonomia. Nós queremos a verdadeira autonomia. Nós queremos os direitos dos trabalhadores, mas não precisa ser o direito trabalhista. É os direitos da Constituição. Ou eu estou errado? É isso aí. Então, como é que vocês escutam essas empresas e não escutam a gente da mesma forma? Porque essas empresas sentam aqui, elas contam a história delas, vou concluir. Elas contam a história delas, de que ela repassa o valor integral pra gente. Isso é uma baita de uma mentira. Aquele valor de R$22,90 ou qualquer outro valor que aparece na notinha, eles passam pra gente? Falem mais alto para aparecer no microfone.
É isso aí. Então, aqui a gente não precisa mentir, aqui somos liderança. Somos de um grupo de mais de 200 lideranças no país, onde os que estão aqui foram escolhidos por essas 200 lideranças, porque não ia caber essas lideranças aqui. Então, peço aos senhores que olhem as reportagens que saiu hoje sobre a Firework, sobre 1/3 dos entregadores tá com insegurança alimentar, e também peço aos motocas que estão assistindo para não acreditarem em ratos de aplicativos, influencers, que ganham dinheiro dos aplicativos para falar contra o que nós está fazendo aqui, porque essa pessoa está com o deles garantido e nós está ralando aí para ter o mínimo e a gente não está conseguindo. A gente está ficando, essa liberdade que eles falaram que a gente ia ter, eles falaram que a gente ia ter liberdade, que a gente ia ser o nosso próprio chefe, patrão, mas a gente está ficando de 6 a 7 dias trabalhando e de até 12 horas por dia de trabalho. Muitos aí já estão há 3, 4 anos sem ter nenhum tipo de descanso equivalente às férias. E quando tem esse tipo de descanso, geralmente é porque se acidentou. Então, vários, além dos acidentes, ficando com problema psicológico aí. Então, muitos falam assim, mas se ficar colocando regra na empresa, ela vai embora. Ela vai embora para onde? Para Botucatu? Para o Paraguai? Para onde que ela vai? Aqui é onde ela ganha o dinheiro dela. Quem faz o serviço é a necessidade do cliente. Não é a empresa. Antes dessas empresas surgirem, a gente já estava aqui trabalhando de entregador, certo? E aí, eu reforço aqui que atenção aqui, por favor. Nós somos trabalhadores sem direitos. Nós queremos os direitos da Constituição, nós queremos valorização, nós queremos respeito, nós queremos reconhecimento. E aí, para finalizar, eu deixo claro que a nossa pauta é remuneração, os aplicativos direto. Chama a gente para conversar, todo ano ele fala, eu quero ouvir os entregadores, eu quero ouvir os entregadores. O que eles querem ouvir que em 7 anos eles não ouviram ainda? A gente quer remuneração, a gente quer dignidade, a gente quer trabalhar e levar o melhor para nossa família. E a gente não está tendo isso. Então eu reforço aqui o que o JR falou, que aqui nós somos lideranças que paramos 100 cidades do país, mais de 100 cidades do país, no dia 31 de março e dia 1º de abril. E se for necessário, nós vai colocar a cara de cada político que tiver contra nós. Nós vai colocar no baú, nós vai colocar nas bags. Porque nós não tá de brincadeira, não. Todo dia aí a gente vê um camarada acidentado e toda semana a gente vê um morto. E a gente não vai aceitar quem foi escolhido para trabalhar para nós, tá correndo com empresa de aplicativo. É isso, eu termino aqui. É o break! Obrigado, Edgar. Só para ele falar quando você chama a atenção, eu estava também dizendo que o tempo acabou, mas você ia continuar falando. Tá? Eu estava dando mais tempo para você e você estava me chamando a atenção. Muito obrigado, deputado. Tá bom. É bom registrar também, quando se fala, a gente chamou para ouvir primeiro os trabalhadores, tá? Porque muitas vezes, se querem se colocar aqui contra a comissão, que a gente está aqui exatamente para ouvir os trabalhadores, como foi combinado desde o início, né? Então é importante só registrar isso aqui, que é isso aqui que a gente está fazendo na democracia, ouvindo todo mundo, para a gente tentar fazer o melhor que for possível. Vamos agora ao último, oficialmente aqui na nossa lista, Abel Rodrigues dos Santos, Ação dos Trabalhadores Coletivos e Motociclistas do Distrito Federal e em torno. Oi. Boa tarde a todos. Me chamo Abel Santos, faço parte da ATAN-DF, que é a Associação dos Trabalhadores por Aplicativos do DF e do Goiás. Sou hoje uma representação do VAT. O VAT é Vida Além do Trabalho. E eu quero lembrar a todos aqui, principalmente aos deputados que estão aqui presentes, que 2020 foi ontem. 2020, em época de pandemia, foi ontem. Na pandemia, o comércio só continuou vendendo porque o trabalhador de entrega estava na rua. Teve trabalhadores, tem relatos, tem reportagens de trabalhadores que estavam levando bolsa de sangue, órgão e suprimento para o hospital. Mas parece que a memória não só do povo é fraca, que acaba votando nos mesmos que estão dentro do Congresso contra o povo brasileiro, mas a memória dos deputados também. Eu acho isso incrível como o Brasil tem um problema de amnésia gigantesco. Outra questão é a falta de cognitivo de quem escreveu esse PL que a mesa considerou como base. Porque parece que é uma pessoa que consome que escreveu. Tem mais direito para o cliente do que para o trabalhador. Eu li, eu estudei o PL, não só o considerado pela comissão, como todos aqueles apresentados, do deputado Agrobon, do deputado Boulos, eu li todos, estudei todos. Porque quando a gente fala que se deve ouvir o trabalhador, é pegar as pesquisas acadêmicas realizadas diretamente com quem realmente come asfalto todos os dias para levar o pão e construir algo baseado em cima dessas pesquisas. Aqui eu participei como pesquisador júnior, junto com a Laura, que está ali da UNB, sendo coordenado pelo professor Ricardo Fest, da UNB, da parte de Sociologia, onde comprovou que todos os trabalhadores, deputados, eles querem tudo aquilo que está na CLT, só não querem ser CLT. E aí você pega um PL base,
ou juntando todos, vocês me perdoem, mas para mim, em minha opinião e análise feita, se juntar tudo, a gente não consegue formar metade de algo que preste. Sinceramente. Porque eu vivo realidade. Eu falo pro povo que eu não sou padeiro e nem pedreiro. Eu não vivo de sonho, ilusões e nem construindo nada. Eu vivo da realidade. E a realidade hoje é que o trabalhador está na rua desde 2020, quando ele era o herói, e agora é o escanteado, morrendo, sofrendo acidente, ficando sem um membro, ficando entrevado numa cama. Só esse ano eu perdi 2 vizinhos. Um na EPNB, que perdeu o controle da moto e bateu na placa. Saiu no DFTV. E outro na Épia, que caiu embaixo do caminhão. Eu conheci a mãe desses moleques, que foram meus alunos no futsal. E aí? Você acha que eles tiveram, a família deles tiveram pelo menos um auxílio fúnebre? Porque nenhum desses PLs está prevendo um auxílio fúnebre para o trabalhador. Não está responsabilizando as empresas pela vida do trabalhador. E sabe o que é pior? E aí eu peço desculpas aqui ao relator. O Vossa Excelência Augusto Coutinho falou que o PL é válido, ele pode ser modificado. Então vamos passar a borracha e escrever algo que preste. Para o trabalhador. Porque não prevê seguro algum. Não tem seguro de vida, não tem seguro acidente, não tem seguro invalidez. E na hora que eu cair, quem vai dar comida para os meus 2 filhos e a minha esposa que fica em casa? Quem vai consertar a minha moto para quando eu me recuperar voltar? Seu Agrobom, o seu PL é baseado dentro do MEI, só que eu não sou microempresa. Eu não sou empresa. Eu sou trabalhador, pô. Eu quero ser reconhecido como trabalhador. Eu não sou PJ. Eu não quero um CNPJ. Eu fico abismado com a previdência de um PL base feito de uma comissão especial difere tanto o entregador. Se eu tiver de carro, quem é entregador aí, levanta a mão para mim, mano. Por favor, que usa moto, de verdade. No carro versus moto, quem é que se lasca? E por que o cara que está no carro está pagando menos numa contribuição previdenciária? Se o custo de arrumar a moto e de se consertar é nosso. 50%, gente. Veja que no PL, o motorista que ganha 5 mil vai ter como cálculo base 1.250. O entregador que ganha 3 vai ter como cálculo base 1.500. Aí você pega uns incisos que está dentro desse projeto base, que é dificílimo entender. Eu tive que ligar para uma professora da UFBA para ela me explicar. Que fala que é de 7,5% a 14%. 14% que eu vou pagar de previdência. 7 anos dando lucro para os outros. Isso é um absurdo. Esse projeto tinha que responsabilizar as empresas todas por seguro e fazer com que elas paguem a previdência do trabalhador, incluindo o seguro acidente de trabalho. Sabe por quê? Porque na hora que a gente cai, o cara que vai lá do SAMU, do bombeiro ou da polícia, ele não coloca que é acidente de trabalho, não. Ele coloca que é acidente de trânsito. No DF, no ano de 2024, registrado pela Polícia Civil do Distrito Federal, foi 594 acidentes envolvendo motoboy. Explicitamente a palavra motoboy. Aí uma comissão monta, sem estar a educação do trânsito dos órgãos pertinentes, sem ter o Ministério da Saúde, sem ter o Ministério dos Direitos Humanos, sem ter o Ministério da Mulher. Porque a mesa aqui só tem homem. Não tem uma mulher. E eu não vi nenhuma mulher no requerimento. Isso é um absurdo. Vocês sabem dizer qual é a necessidade da mulher? Vocês homens? Porque eu não sei, eu não tenho esse espaço de fala. Mas eu vejo a dificuldade das motogueiras dentro de Brasília, que não tem nem banheiro. Cadê o ponto de apoio aqui, relator? Por gentileza. Descrito no PL que foi considerado como base. Não tem. Aí eu vou fazer minhas necessidades aonde? O senhor Guilherme Boulos já foi pedir água no comércio? O senhor sabe quantos não um trabalhador recebe para pedir um copo de água? Isso é um absurdo. Aí é um PL que quer tratar de algo complexo de forma genérica. Eu não vejo condição. Escutem o trabalhador, padronize uma previdência e coloque para as empresas pagarem. Coloque a obrigatoriedade de seguro para todas as empresas. É muito fácil fazer de palanque isso daqui e não ser sincero. Porque a UPPAG é 64 centavos o quilômetro. Estou mentindo, Carolina? 64 centavos, deputados.
que a Uber paga no quilômetro do Uber Flash, sem nenhum seguro. Agora, se o senhor for pedir um carro da Uber com o Jair, o senhor está assegurado. E aí? São todas as empresas, é um bloco que tem que ser responsabilizado pela vida do trabalhador. Não adianta se criar somente um vilão, sendo que nós temos vários dentro desse contexto, onde envolve saúde, direito humano, direito da mulher, porque só auxílio maternidade não contempla as mulheres na rua, não. Então é muito difícil ver a falta de cognitivo de quem nunca pegou uma moto para fazer entrega e quer escrever como cliente. Vai para a rua, pô, escuta o trabalhador. Porque tem vários PLs que não sabem dizer nem o vínculo jurídico que defende. Aí quando a gente pergunta, diz que a categoria não quer fazer esse debate. E como quer ter direito sem debater o vínculo? A ferramenta jurídica que vai garantir os direitos. E por último, eu quero falar agora com os trabalhadores. Não viva de ilusão. Não vivam de ilusões. Porque domingo nós fomos às ruas para demonstrar que esse Congresso está agindo em benefício próprio. Nós fomos às ruas contra uma PEC que é inconstitucional. Mas quando é para favorecer o deputado, a casa, eles votam mesmo sendo inconstitucional. Agora, para o trabalhador, essa é a desculpa para tudo. O Congresso é inimigo do povo trabalhador. As ruas, domingo, mostrou isso. Que o cidadão está indignado com essa casa que não pauta o fim da escala 6x1, não pauta as questões do imposto de renda. Porque você, trabalhador, se oferir um valor alto, no que está aqui, como entregador de 50%, você vai pagar INSS, imposto de renda e tudo mais. Isso é um absurdo. Nós precisamos acordar e renovar essa casa para o campo progressista, porque o trabalhador não aguenta mais. Agradeço o espaço de fala. Renato Assad, que é você? Tem a palavra. Entregadores Unidos pela Base, é isso? Então, tem a palavra. Tá ligado? Bom, boa tarde a todos e todas, sobretudo aos trabalhadores que estão aqui presentes, mas também aos trabalhadores e trabalhadoras que estão na rua nesse momento, passando por uma das condições mais violentas que a gente já teve na história do nosso país, condições de trabalho mais violentas, das quais são responsáveis as empresas de aplicativo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu queria começar a dizer que as falas que me antecederam deixam claro que há uma indignação completa com o PLP 152. E eu gostaria de dizer aqui também que não seria estranho dizer que o PLP 152 tem sido escrito pelo senhor Diego Barreto. Ou seja, é clara a orientação desse PL de natureza patronal, de natureza do empresariado. Porque, como disse o Abel, além de defender os interesses dos consumidores, defendem também os interesses das próprias empresas. Dos trabalhadores, não há um direito sequer, ou uma mínima proteção sequer. E eu gostaria de dizer que nós hoje não deveríamos estar aqui. Por que eu digo isso? Eu me explico. Porque o PLP 152... além de ser uma manobra, como disse o JR, não é só uma manobra na minha avaliação. E eu digo isso de maneira respeitosa. É uma reação. É uma reação à mobilização e ao PL 2479 escrito pelas ruas. Um PL que coloca a demanda dos trabalhadores. E essa reação é uma reação violenta à nossa categoria, que vive 365 dias do ano em luto, enlutados, mas que também vive 365 dias do ano em luta para sobreviver e para mudar essa realidade. Prossigo. Esse PLP 152, ele é antagônico aos interesses dos trabalhadores. E também, não só aos entregadores e entregadoras. Isso aqui, se aprovado, pode abrir um precedente histórico, perigosíssimo, para que outras empresas se pautem no PLP 152 e precarizem outras categorias. Porque a uberização, a plataformização e a precarização não é só um problema dos entregadores e da nossa categoria, é um problema dos camaradas dos Correios que estão ali para apoiar também. É um problema de toda a classe trabalhadora. E por isso faço uma reflexão. Camaradas de duas rodas,
vamos começar a abrir o olho e vamos começar a dar a mão para os trabalhadores de outra categoria, para mudar a realidade. Sozinho, a gente já foi longe. Agora, com os outros, a gente pode ir muito mais além. Prossigo. Aquilo se costuma dizer que o Congresso é a casa do povo. O Abel disse que o Congresso é inimigo do povo. Talvez essa casa, talvez não, sim, essa casa é inimiga do povo. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui e para os deputados presentes, qual foi o último projeto, um único projeto, que beneficiou ou que transformou substancialmente a vida dos trabalhadores? Alguém se recorda? Por favor, levante a mão. Não teve. Por que é que não teve? Se a casa do povo não defende os interesses do povo, ora, o que nós estamos fazendo aqui? Pior ainda, nos últimos tempos, quais foram os projetos e emendas à Constituição que foram aprovadas? A PEC da blindagem, ou chamada pelos setores populares da PEC da bandidagem. A gente teve a redução da ficha limpa no Senado. A gente teve a votação pelo aumento do número de deputados, que custam R$390 mil por mês. A gente teve só ataques, certo? Eram projetos de interesse de autoproteção dessa casa e de interesses das empresas. Os trabalhadores passam longe, 1000 anos-luz. E por isso eu digo, para lembrar aqui de Leminski e da sua poesia, nós entendemos, nós entregadores e outras categorias, que a rua é o lugar mais importante da cidade. Porque é só nela que a gente consegue pressionar e de fato disputar e construir um outro futuro. Mas para finalizar, eu quero me ater para que vocês saibam, deputados, para que os senhores saibam o que é o modelo da subpraça que o gringo mencionou e que esse PLP ampara juridicamente. Nós temos esse novo modelo da subpraça, em que o entregador ou entregadora fica limitado a uma região geográfica, ele não pode recusar corridas, senão ele tem penalidades financeiras, ele não pode ir ao banheiro, ele não pode comer, num turno de 3 horas. E esse turno de 3 horas paga R$45. Se a gente dividir 3 horas, os R$45 por 3 horas, são R$15 por hora. Opa, a hora é boa, R$15 por hora. Peraí, e a manutenção da moto? Segundo cálculos do próprio Diese, que eu acho que todos aqui respeitamos, os custos atualizados pelos índices de inflação para 2025, por hora de uma motocicleta, é de R$7,89 e R$10,51. Vamos fazer a matemática básica aqui, eu sou ruim, mas eu acho que eu consigo. Se é R$15 por hora e você tira R$7,89 ou R$10,51, o valor por hora líquido para o entregador ou para a entregadora fica entre R$4,49 e R$7,11, abaixo do piso mínimo garantido pela Constituição. Seria aqui um exagero dizer que o PLP 152 é inconstitucional? Não, porque ampara a subpraça e porque ampara esses valores. E finalizo mesmo. Eu acho que nós temos que pensar aqui, nós não estamos aqui para convencer os nobres deputados, me parece. Nós estamos aqui para convencer os trabalhadores que não estão aqui dentro. Então essa minha fala vai para fora do Congresso. Você que está assistindo, trabalhador e trabalhadora, não nos resta mais nada. Nós não temos nada, nós não temos a caneta, nós não temos o lobby, as empresas é que pagam as campanhas dos deputados aqui, nós não temos nada. O que é que nós temos então? A luta e a coletividade. E se for necessário parar o país novamente contra o PL 152 em defesa do PL 2479, não nos resta outra alternativa. Gostaríamos disso? Evidentemente que não, mas nos obrigam a isso. A luta não é, para nós, um fetiche. A luta, para nós, é uma necessidade histórica. Porque os trabalhadores só conquistaram tudo aquilo que conquistaram a partir da mobilização. Então, o PLP 152, se for para frente, vai significar um estatuto jurídico da informalidade e da desproteção absoluta dos trabalhadores, em contrapartida da proteção absoluta das empresas que vão poder juridicamente estar amparadas para massacrar os trabalhadores. O iFood é responsável pela morte de milhares de trabalhadores, assim como a Rappi, assim como a Uber e assim como várias outras empresas. E isso significará uma sistemática destruição do corpo produtivo dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, enterrem o PL 152. Ele é só bom debaixo da terra, rasgado, trissudado. O que nós queremos é o PL 2479. Não queremos nada além disso e nada menos que isso. Obrigado. A palavra Tatiane Lima, Entregadores Unidos pela Base. Eu só queria, Tatiane, só um instantinho, registrar a presença do representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAID. Obrigado. Vamos lá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiane, faço parte aí dos Entregadores Unidos pela Base, tá? De antemão, eu queria dar um salve para Jéssica, para a Miriam e para a Letícia, nossas colegas aí são cabeças de associação, né? Em outros estados, para mim, na minha concepção, elas tinham que estar aqui, mas devido a problemas não puderam. E eu queria também dizer, assim, que estou com 27 anos, e assim, no auge da minha juventude, eu jamais imaginei estar aqui nesse lugar, nessa posição, denunciando
e tentando barrar esse retrocesso. Sinceramente, isso para mim não é orgulho eu estar aqui, para mim é vergonhoso, de verdade, eu não esperava. Dito isso, vamos lá, prometo que eu vou me ater ao tema da mesa. Bom, estruturalmente falando assim sobre a PL 152, está bem claro que é uma PL muito bem estruturada, de difícil entendimento. Eu tive que consultar advogado e professores para poder entender ponto por ponto do que se trata. E para mim foi um privilégio ter esse acesso, de entender do que a gente está tratando, né, do que está sendo discutido. E eu, no meu entendimento, isso aqui não devia estar sendo pautado. Ali não tem nada para ser salvo. Ali, definitivamente, assim, vou dizer o que é bizarro? Um tanto quanto bizarro, completamente perverso. Eu vou citar 3 pontos que me chamou muito a atenção nessa PL. Não tem remuneração mínima. Na PLP 12 tinha, bem porcamente, mas ainda tinha. Nessa aqui nem isso tem. E uma brecha que eu encontrei ali que foi absurda é que, por exemplo, o Estado não obriga as empresas a, por exemplo, fornecer EPIs. E aí eu entro no tema que o Renato falou, que abre o precedente para precarizar outras profissões. Eu, por exemplo, vamos pensar assim num cenário de que eu sou dona de uma construtora. Aí essa construtora, uma empresa brasileira, pega essa PL, tem acesso a essa PL, lê. Mas espera aí, essa galera presta um serviço de alto risco, né? Por que eu tenho que... Eu sou obrigado... Minha empresa também presta um serviço de alto risco, né? Por ser um canteiro de obras. Por que eu sou obrigado a disponibilizar EPIs, conforme a norma regulatória 6ª, né? Do artigo 166 da CLT, e uma multinacional como a Uber não é obrigada? Realmente, assim, foi uma coisa que me pegou muito, assim. Eu queria entender, assim, se vocês não pensam nisso, né? Eu me refiro aos senhores deputados. Outra questão também que me pegou muito foi relacionado à exigência de antecedentes criminais. Por exemplo, ex-detento não consegue cadastro na plataforma, certo? Tá bom. Eu faço uma pergunta genuína. O Estado conseguiu resolver a questão da desigualdade? Não. Exato. O Estado conseguiu resolver o problema da segurança pública? Também não. Então, assim, as mínimas alternativas que essa galera tem, que já são repelidas pelo fato, né, do preconceito e tal, e pior que existe lei para inserir essas pessoas no mercado de trabalho e não é respeitado, a gente sabe disso. As mínimas possibilidades que essa galera tem de poder se ressocializar, de fazer seu dinheiro honesto, querem cortar. Então, assim, outra loucura, assim, que eu juro que eu não entendi. Não entendi. Exigir antecedente criminal para tirar um lanche no McDonald's e levar na portaria do condomínio, até demais. Daqui um dia vão pedir doutorado para poder, sei lá, produzir um lanche. Porque não é possível uma coisa dessa. De verdade mesmo. Juro que eu gostaria de entender. E, enfim, eu vi também que a Uber se juntou com o iFood contra a concorrência, que no caso é a 99 Food. Exato. Eu pensei assim, se essa galera se reúne para ir contra a concorrência, por que essa galera não se reúne lá no escritório da Mobitech, onde fazem parte Amazon, Alibaba, Shein, Uber 99, iFood, Lalamove, InDrive? Por que essa galera não senta, se reúne? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos procurar alternativas para melhorar a vida do entregador, da entregadora, do motorista e da motorista de aplicativo? Por que eles não fazem isso? Assim, tem do Estado ter que exigir isso, assim, mostra que realmente é muito insano o que está acontecendo. Essa galera, na minha concepção, deve ter algum nível de narcisismo, assim, porque, de verdade, sério, eu não consigo entender. Recentemente, eu acabei tendo contato com uma colega no grupo, no qual ela é entregadora e ciclista. E foi uma situação que foi um tanto quanto constrangedora. Ela, por exemplo, mulheres menstruam, obviamente. E, por falta de ponto de apoio na região que ela estava, ela teve que recorrer a um bar. Nesse bar, exigiam que ela consumisse para utilizar o banheiro. E o que ela teve que fazer? Não tendo dinheiro para consumir, né, nesse local, ela teve que trocar ali, né, o absorvente atrás de uma caçamba de lixo, de entulho. Então, assim, foi uma coisa que eu achei um absurdo. Por isso que eu estou aqui, né? E, assim, eu queria perguntar, assim, uma questão genuína e não é pergunta retórica. Eu adoraria ouvir uma resposta dessas pessoas. Por exemplo, queria saber se o Diego Barreto colocaria as mulheres da sua família nesse tipo de situação. Eu queria saber, de verdade. Eu queria saber se a CEO da Uber no Brasil, que é a Silvia Pena, prestaria esse tipo de papel. Porque as mulheres estão fazendo xixi em garrafa dentro do carro, né? Justamente por não ter ponto de apoio. E, eu repito, não é uma pergunta retórica, eu realmente queria uma resposta. Se esses dois, em especial, prestariam a esse tipo de papel. E, para finalizar, enquanto eu tiver que ver
uma colega grávida em cima de uma moto às 2 da manhã, porque não consegue bater meta em tempo hábil, porque está tendo que fazer corrida 3h30, para mim isso aqui acabou, gente. Acabou. Pode devolver o país para os índios, que isso aqui não tem mais jeito. E, assim, eu estou um tanto quanto frustrada, repetindo, de estar aqui. E é isso. Vamos à luta. E, pessoal, chega de revolta home office, tá? Vamos pra rua. Que quando a gente vai pra rua, a gente consegue qualquer coisa. Muito obrigada. Abimael Ferreira Alves. Eu não sei a sigla aqui, mas é aqui de Goiás, né? Sim, senhor. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer pela oportunidade, o presidente Joaquim, o nosso relator Augusto e as lideranças que aqui estão presentes. Eu estava com uma pauta, mas como parece que a minha fala é a última, eu só queria que os senhores deputados que aqui estão olhassem para cada relato de cada entregador e conseguissem notar a indignação, o tamanho da humilhação que nós passamos no dia a dia. Chega a ser desumano nós chegarmos até aqui e implorar pelo mínimo de dignidade possível aquilo que a Constituição já nos garante. Então, eu vejo como oportunidade muito grande hoje estar compondo essa mesa diante de vossas excelências, que estão nos ouvindo. Eu espero que venhamos ter um resultado positivo, porque nós estamos cansados de ser usado de peça de tabuleiro. Hoje um entregador morre, amanhã tem 3, 4, 5 na fila. E a maioria das situações, e a maioria dos casos, a gente não tem amparo. Os senhores acompanharam aquele entregador que tomou um tiro no pé porque se recusou a subir no apartamento? Os senhores também acompanharam as brigas, os tamanhos dos constrangimentos que nós viemos passando dia a dia? Eu, como entregador, eu já sofri acidente, eu trabalho desde a pandemia como entrega. Quando eu me deparei no acidente, eu falei assim, gente, eu tenho que estudar. Hoje eu estou aqui, mas eu já estou quase semana de prova, graças a Deus, em 2027 eu vou terminar minha faculdade de Direito, consegui tudo pelo aplicativo. Estudando, de madrugada, enfrentando chuva, como muitos de vocês enfrentaram. A dificuldade que vocês passam na rua, eu passo também. Só que eu entendo que o aplicativo ele é como extra, mas a fonte de renda e autonomia, aparentemente, que nós não temos, serve para a gente melhorar alguma coisa na nossa vida. O gringo colocou ali um print sobre recusas. Mas espera aí, se nós não temos nenhum vínculo trabalhista, nós não temos nenhuma relação com a plataforma, por que a gente tem que ser sujeitado à obrigação de aceitar a corrida? A obrigação de... aconteceu comigo esses dias na conta, por parte do estabelecimento, por grandes demandas, o cliente cancelar o pedido e a saúde da minha conta, ela cair porque o cliente cancelou o pedido por falta de estabelecimento. E se isso acontecer mais uma vez, eu vou ficar fora do aplicativo. Que culpa eu tenho? O que isso vai afetar? Vai afetar nos meus ganhos, vai afetar no meu futuro, vai afetar nas despesas que está dentro da minha casa. Então, senhores deputados, eu espero, e todos que compõem essa mesa, eu espero que ouça a cada entregador. Eu sei que teve muitas palavras aqui, elas foram fortes, elas chegam a ser agressivas, mas essa é a nossa indignação. Essa é a nossa revolta. Às vezes, a gente não consegue se conter a nossa emoção. Eu estou aqui falando pausadamente para poder conter a minha emoção, porque se eu falar o que vem na minha mente, meu Deus do céu, vai sair daqui uma bomba. Mas os senhores não merecem isso. Eu tenho essa mentalidade. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, mas eu espero muito bem que os senhores escutem a categoria que aqui estão presentes sobre a PL, sentam com essas lideranças, vejam o que precisa ser mudado, vejam o que precisa ser alterado, conversem com a categoria, porque é a categoria que está na rua, é a categoria que está no sol, é a categoria que está na chuva. Então, eu espero que venhamos ter o mínimo de dignidade possível. Eu acho que é o que a gente merece. E desde já, obrigado pela palavra. Eu queria que você cedesse a palavra para o Índio lá. 2 minutinhos. Se for possível, muito obrigado. Organizar, eu não tenho nada. Peraí, calma, Santini. Eu sou vice-deputado, o pessoal do Correio tem uma audiência conosco ainda, nós temos que organizar. Se você tiver inscrito, nós vamos ter várias audiências aqui. Eu preciso organizar, eu recebi aqui, tem vários deputados que precisam falar e nós temos que atender o pessoal do Correio também. Tá? Eu não posso dar só para você, Índio. Muita gente aqui pode querer falar também. Então, se eu abrir a sessão, eu vou abrir a sessão. Eu abri para 3 aqui, para eles forem solicitados pelos deputados. Tá? Eu queria, pela inscrição aqui, deputado Agrobon, depois deputado Boulos, são os 2 inscritos até agora. Deputado Agrobon. Tá ligado. Obrigado, presidente, nobre relator, colegas, deputados. Representantes aqui dos entregadores, né? Eu queria, primeiramente, parabenizar
cada um de vocês que usou da palavra aqui, porque realmente esse era o nosso desejo, viu, nosso nobre relator. Esse trabalho nós vemos fazendo desde 2023, para que o nosso nobre relator, como governo, como as comissões, pudesse ouvir quem realmente trabalha. Porque o trabalhador é que tem que trazer aquela que é as necessidades que ele sente no seu dia a dia. E até então isso não tinha acontecido aqui ainda. Eu tenho um grande prazer de estar no meu primeiro mandato de deputado federal e em 2023 eu já ter criado uma frente parlamentar aqui dentro do Congresso Nacional para que a gente pudesse defender essa classe, tanto dos entregadores como dos motoristas por aplicativo. E até então, em 2023, foi criado o PL 12, que até então não representava os entregadores, somente os motoristas por aplicativo. E se esse PLP 12 não andou, que também iria prejudicar, porque a consequência desse projeto iria trazer para dentro dos entregadores, se ele não andou foi porque essa frente defendeu, essa frente brigou, e se nós estamos aqui hoje é porque a frente defendeu que não fosse até hoje aceitada essa regulamentação da forma que vocês queriam. Mas é isso que nós queremos aqui hoje. É que não só você, relator, mas que todos esses consultores que estão aqui, representando você e também esta comissão, que eles possam ter ouvido isso tudo que foi dito aqui, como forma de desabafo. Cada entregador que falou aqui um pouquinho hoje, desabafou aquilo que eles estão querendo falar há muitos anos, e o Congresso Nacional não está ouvindo. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui vendo essa indignação, mas que vocês realmente possam ouvir. E eu quero fazer aqui uma sugestão. Nós criamos lá em 2023 o 536 ouvindo os motoristas. O Boulos criou aqui o 2479 ouvindo os entregadores. Se já tem esses dois projetos em andamento, por que não a gente andar com o 249, ao qual eu apoio o projeto do Boulos, eu assinei com ele o requerimento de urgência, por que não andarmos com esse projeto para que a gente possa atender os entregadores? E depois nós pensarmos em trabalhar, ou até mesmo essa comissão, dar continuidade nos motoristas por aplicativo, que já vem se arrastando há muito tempo. Então eu queria também dizer ao nobre colega... Vossa Excelência sabe... Daqui a pouquinho, relator, depois você vai me ouvir. Você sabe que... falar aqui, a gente sabe, Vossa Excelência sabe que foi criada uma comissão exatamente para fazer tudo isso, né? Então a gente não pode... Mas não dá para caminhar com entregadores e motoristas juntos. Não dá para fazer um relatório só, você sabe disso. Nós temos que chegar para o presidente da casa, levar aqui a comissão, acho que tem, através do Passarinho, através do senhor, através de todos nós que representamos, que estamos nessa comissão, e até o presidente Mota, e pedir para que ele possa desvincular o entregador do motorista por aplicativo, para que isso possa caminhar, para que esses projetos possam caminhar separadamente. Porque já existem projetos prontos, construídos junto com os trabalhadores. Mas eu queria dizer até aqui ao Abel, no momento em que ele disse aqui, Abel, que você falou que eu estou defendendo o MEI. Eu defendi o MEI, o meu projeto trata de MEI porque ele fala de motorista por aplicativo. E esse MEI, ele é uma opção. Ele é opcional para aqueles que quiserem e se adequarem ao MEI. Não é uma obrigação. Então, esse MEI é justamente para trazer um alívio, porque nós não temos dúvida que o governo vai querer taxar pela Previdência, e essa Previdência vai ser árdua para todos os trabalhadores. E o MEI seria uma questão para que os trabalhadores pudessem realmente trabalhar com alívio. E esse MEI também é para quem se adequar e para quem optar por isso aí, não é uma obrigação. Então é só para falar para o Abel e dizer também que como foi dito aqui, não lembro se foi pelo Gringo ou pelo Nicolas, nós pegamos o projeto 2479, tiramos toda a base desse projeto e nós colocamos num relatório do 3598, que já está sendo discutido lá na Comissão da Indústria, e eu vou apresentar esse relatório já na próxima semana, para que a gente possa caminhar com esse projeto também. Serão dois projetos que estarão trabalhando ao mesmo tempo, mas tudo em virtude daquilo que foi construído com o Boulos, ao qual, para esse projeto, eu estou apoiando e já disse isso a ele. Então eu estou junto com ele, estou junto com os trabalhadores, mas quero deixar aqui mais uma vez que a Frente Parlamentar dos Motoristas por Aplicativo e Entregadores está à disposição dos entregadores. Eu fiquei 12 horas trabalhando de motorista por aplicativo para sentir na pele a dor do motorista. E quero fazer a mesma coisa trabalhando de moto entregadores, porque quero saber também o que eles passam, principalmente no que foi dito aqui, que é nos pontos de apoio. Mas nós estamos aqui para defender o trabalhador e não o governo. Deputado Boulos. Obrigado, presidente. Relator Augusto Coutinho. Queria saudar todos os entregadores e entregadoras que vieram aqui hoje, que deram seu depoimento. Às vezes, presidente, pode soar agressivo, mas nós temos que ter a compreensão da indignação legítima e justa desses trabalhadores. Esses trabalhadores estão, alguns há muitos anos, trabalhando nessas condições que relataram aqui, sem lugar para urinar, sem ponto de parada para beber água,
com uma remuneração muito abaixo da dignidade que deve ser oferecida a qualquer trabalhador e sem serem ouvidos pelas plataformas. Muitas vezes, sequer sem ter a sua condição de trabalhador reconhecida. Porque foi muito bem falado aqui por eles, autônomo. Pera lá, eles são trabalhadores e não têm os direitos que devem ser garantidos a qualquer trabalhador. Por isso, eu acho que o objetivo dessa comissão, o propósito dessa comissão, já conversamos com o presidente, o relator, foram acolhedores, ouviram representantes em outra ocasião. Eu acho que nós temos que pactuar uma coisa aqui. Para defender o iFood, a 99, as plataformas, porque o iFood agora está reclamando que vai concorrer com a 99, que a 99 pode fazer concorrência desleal. Olha, esse é um problema do CAD, é um problema das empresas, é um problema do patronato. O que eu acredito é que essa comissão precisa garantir a defesa dos trabalhadores. Porque para defender o iFood já existe muito lobby, já tem muita grana, já tem muito contato. Eles têm os mecanismos deles. Os trabalhadores vieram aqui trazer a pauta. Eu resumiria e quero reforçar. Sei que o relator vai ter que ouvir todos os setores, vão ter outras audiências, mas eu queria reforçar esses 4 pontos que para os entregadores são inegociáveis. Quando eu protocolei o PL 2479, não foi um PL que eu resolvi fazer. Houve o break dos entregadores, nós conversamos com muitos dos representantes que estão aqui hoje, eles elaboraram um projeto de lei. O que eu fiz foi procurar outros deputados, porque eu acho que aqui não deve ser a briga por protagonismo. Procurei deputados, inclusive, da direita, que assinaram. Procurei o governo e queria lhe dizer, deputado Agrobon, agradecendo o seu apoio à SPL, que o governo já também manifestou o seu apoio, o ministro do Trabalho, né, o presidente Lula, ao PL 2479. Então, nós vamos poder contar com o governo, vamos poder contar, eu espero, também com a maioria dessa comissão. E ali tem 4 pontos que são essenciais, e eu peço, me dirigindo ao relator Augusto Coutinho, que no momento de escrever o relatório, se mantiver o propósito inicial dessa comissão, que é juntar entregadores com motoristas, pode-se buscar outras soluções, o deputado Agrobon colocou, né, de fazer a separação. Acho que esse é um debate de procedimento que nós vamos ter que ter. Mas se mantendo isso, incluir esses 4 pontos. Quais sejam? Remuneração mínima, taxa mínima de R$10 por corrida para cada entregador. E acrescentada de R$2,50 por quilômetro rodado fora da área. São 3 quilômetros, não é isso? 4 quilômetros que é a área base. Quando eu coloquei inicialmente isso na comissão, alguns parlamentares manifestaram a preocupação de que, a tarifa não pode ser a mesma no interior de Roraima e em São Paulo. O Brasil é um país continental. Mas o iFood já paga a mesma taxa mínima no interior de Roraima e em São Paulo. Já é padronizado. Era 6,50, passou para 7,50. Então nós não vamos mudar a maneira como se opera o sistema. O que nós vamos fazer é garantir que esse valor aumente para todos os entregadores do Oiapoque ao Chuí. Esse é o ponto-chave que todos os entregadores com quem eu conversei me apresentaram. É isso aí. Segundo ponto, deputado Augusto, é a questão da transparência do algoritmo, que tem a ver com o que muitos colocaram aqui nas suas falas. Como saber se um cliente colocou gorjeta ou não no aplicativo? Quem sabe isso é o iFood, que é o detentor dos dados. Como saber se essa gorjeta está chegando ao cliente? O gringo que está aqui ao meu lado mostrou ali o print dos bloqueios. Qual é o critério que o aplicativo utiliza para bloquear um trabalhador? Qual é o critério que o aplicativo utiliza para fazer aquela suspensão temporária e não chamar um trabalhador porque ele chegou um pouquinho atrasado porque o semáforo ficou vermelho? Ou seja, nós só vamos resolver isso com transparência algorítmica. Os dados não são do iFood, os dados são do trabalhador. E por isso esses dados têm que voltar para o trabalhador. O iFood tem que disponibilizar com transparência todos os seus dados para cada um dos trabalhadores a respeito dos critérios e das corridas. Terceiro ponto é o seguro, que apareceu aqui, está no nosso projeto também, foi uma demanda dos entregadores, né? Nós temos um índice de acidentes de moto brutal. E esse índice, inclusive, é estimulado pela política das plataformas de querer, faça mais rápido, chegue agora que eu te mando mais corrida. Se atrasar 1 minuto, você não vai receber corrida. O trabalhador fica absolutamente angustiado, podendo inclusive ter problemas de saúde mental.
E isso, obviamente, estimula acidente. Então, a plataforma tem que assumir a responsabilidade por um seguro. Como foi falado aqui, se eu não me engano, pela Tatiane. Veja, se um trabalhador, uma trabalhadora de aplicativo se acidenta, quebra um pé, fica 2 semanas sem poder trabalhar, quem vai sustentar a família dele? Ou sofre algo mais grave? Então, o terceiro ponto é o seguro. E o quarto e último ponto é o ponto de apoio. Veja, você ter um lugar para que os trabalhadores possam parar, tomar uma água, sentar e comer uma refeição, fazer um descanso, carregar o seu celular, que é um instrumento de trabalho. Tudo isso. Nós temos uma iniciativa pioneira, eu quero até fazer um convite para os deputados dessa comissão, se puderem, antes de concluir os trabalhos e o relatório da comissão, deputado Agrobon, deputado Augusto Coutinho, deputado Passarinho, deputado Kiko, né? Estão aqui também, estava aqui o deputado Vicentinho da comissão, está aqui o deputado Tarcísio, estava a deputada Fernanda, Talíria, todos eles. Nós inauguramos, a partir do movimento dos trabalhadores sem direitos, na Praça da Sé, em São Paulo, um equipamento chamado Base, é um ponto de apoio. Foi feito pela organização dos entregadores, buscando apoio. O iFood não botou R$1. Em cima tem uma cozinha solidária onde eles podem se alimentar gratuitamente e todos os motoboys estão parando lá. Você tem lá o espaço das tomadas, o espaço do descanso, né? O espaço ali, um frigobar e um micro-ondas para esquentar uma marmita, um banheiro. Tudo isso está lá. Botaram até um videogame lá para o pessoal dar uma descansada. Então, veja só, já foi feito pelos próprios trabalhadores. Por que uma empresa da dimensão do iFood ou da 99 ou da Uber, qualquer uma delas, porque aqui a nossa questão não é com uma empresa em particular, é com o modelo de negócio e as condições de trabalho, por que ela não pode oferecer pontos de apoio dessa natureza espalhado pelas regiões com maior concentração de trabalhadores? Pode e deve. Então, eu queria deixar esses 4 pontos sistematizados, que foi tudo que eu ouvi dos entregadores, não só hoje, mas em várias conversas, e reforçar o pedido e o apelo para que isso esteja no relatório final, né? E que o relatório final incorpore muito mais do que o PL original, que, vamos dizer assim, é uma matéria-prima, né? Eu acho que o relatório tem que, na prática, ser um outro projeto, deputado Augusto Coutinho. Ser um outro projeto. Não pode ser o PLP que deu origem a essa comissão, né? Ser um projeto que incorpore os pontos principais dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim como o deputado Agrobon trabalhou e foi escutar os motoristas de aplicativo, nós fizemos o mesmo com os entregadores e que esse projeto seja uma síntese, se mantiver unitário, uma síntese entre os direitos, garantias e interesses dos trabalhadores, sejam os motoristas, sejam os motoboys e entregadores, porque eu acredito que a Câmara vai estar fazendo jus ao nome de Casa do Povo, se fizer isso defendendo os trabalhadores. Obrigado. Deputado Boulos, só antes de passar para o deputado Augusto Coutinho, só quer dizer que eu entendo bem o que você falou. Algumas falas foram até um pouco além do normal. Tá? Você sabe que há um ato da mesa que me trouxeram aqui que não pode cartaz, faixa. Eu não levantei o ato, não reprimi ninguém, não cortei a palavra de ninguém, porque eu entendo o que esses trabalhadores passam. Tá? E a gente sabe que é o momento que eles poderem extravasar isso aqui. E para nós respeitarmos a eles, nós temos que ouvi-los. No mínimo que a gente deve fazer ouvi-los. Então, tenho a certeza que eu poderia ter usado o regimento para outras coisas. Não usei, deixei a toda até o Gringo me chamou a atenção na hora que estava me falando que o tempo dele tinha acabado. Eu disse, não, mas eu estava somente dando mais tempo. Mas, só para dizer isso, o respeito a vocês, entendo que vocês passam, entendo que vocês continuam passando. E pode ter certeza que esse projeto não é um projeto. E, assim, às vezes cai muito para cima do relator. Parece que ele que escreveu esse projeto. Ele não escreveu esse projeto. Ele pegou esse projeto com base e nós vamos tentar transformar isso em uma coisa bem melhor. E com a ajuda de cada um de vocês, eu acho que a ideia é essa. É ouvirmos e vamos ficar aqui rouco de tanto ouvir vocês. Não tem problema não. Deputado... Uma questão de ordem, eu estou inscrito no informe. Você não sabia, desculpe. É breve. Eu não, vou procurar não ser repetitivo, mas eu queria deixar um recado aqui. Primeiro, pode usar, também não vou te cortar essa palavra, não. Bom, presidente, relator, nobres colegas, todos os oradores aqui que participaram, primeiro eu queria parabenizar todos que fizeram intervenção aqui, desde a primeira mesa, agora a segunda, porque o que eu vi aqui foi muita qualidade. É claro que uns com um tom mais... um tom um pouco mais ríspido, outros menos, mas é completamente compreensível diante da precarização que vocês exercem a profissão. A gente hoje, seguramente dizer que a maior categoria de trabalhadores nesse país hoje é de moto entregador. E é uma categoria, a sétima que mais cresce, mas é maior já hoje.
É porque certamente não tem formalização, você não tem os números de maneira correta, mas certamente tem muita gente... Uma pergunta, desculpa interromper. Por que essa mesa não exige do iFood e de todas as plataformas hoje um processo de abertura dos dados algorítmicos? Deixa só, com todo, assim, só para a gente manter, tá? Eu acho que você vai falar, assim, a mesa não está propondo nada, ele está ouvindo a todos. O que vai exigir ou não é a mesa, é o relatório. Não é ele que pode exigir ou não, é a lei. Não é a mesa que exige nada de ninguém. Mas seguramente hoje é a maior categoria do país e numa situação de completa precarização. E em função disso, obviamente, que a gente observa que tem vários projetos de tramitação aqui na casa que tratam do tema. Seja ele mais no aspecto do modo integrador, seja ele no aspecto dos automóveis, enfim. Mas é hoje, seguramente, a maior categoria do país. Tira o microfone, está dando microfone aqui, Bia. Como disse o deputado Boulos, as empresas têm os seus escritórios para poder aqui sussurrar no ouvido dos deputados e colocar o seu ponto de vista a respeito da operação dessa atividade econômica. E os trabalhadores e trabalhadoras têm este fórum. Esta comissão é quem vai pegar todas essas propostas que existem, ouvir os trabalhadores, ouvir os empresários, ouvir os consumidores e construir o texto com a maior capilaridade possível. E, obviamente, um texto que a gente consiga posteriormente convencer a maioria dos deputados em plenário. Porque é preciso dizer aos trabalhadores também que a correlação de forças que a gente tem aqui nesta casa é muito desleal. Tudo que é matéria que vai ao encontro de melhorar a remuneração dos trabalhadores, de criar direitos, de oferecer ferramentas para que eles possam se organizar enquanto entidades, sindicatos, seja como os trabalhadores preferirem, tem muita resistência do plenário. Por isso é importante que a gente esgote o debate político aqui, leve o melhor projeto para votar em plenário, cobre do presidente para que ele seja votado também. Porque eu já vi muitos projetos que empacam aqui procurando o melhor texto, relator, e a gente não vai encontrar o melhor texto. Porque o que é o melhor texto para os trabalhadores vai ter resistência do outro lado. E botar em votação é fundamental para que todos nós possamos identificar quem é que está do lado de quem é que vai defender quem num processo como esse. Porque pode ser que a gente não consiga votar o melhor dos mundos para os trabalhadores nesse momento, mas a cada ano existe uma nova janela de possibilidades. Então o importante é que a gente tenha um processo amplo de debate. Da nossa parte, do Partido dos Trabalhadores, o nosso apoio total a um processo de acolhimento, de regulamentação, que possa acolher os trabalhadores e oferecer a eles as melhores condições de trabalho possível. Também queria sugerir, relator, que a gente criasse a partir dessa regulamentação uma política pública eficaz. Essa questão dos pontos de apoio é uma coisa que a gente tem que sugerir ou obrigar em força de lei ao Ministério das Cidades que bote isso na cartilha das emendas. Como a gente manda recursos para todas as cidades aqui para comprar ambulância, construir escola, por que não oferecer às prefeituras uma possibilidade de mandar o recurso dos parlamentares para construir e investir nesses pontos de apoio? O Carlos Guilherme deu um exemplo aqui sensacional da cidade de São Paulo, que foi feito aqui pelas próprias mãos de quem usa o serviço, mas nós sabemos que a maioria das prefeituras no país, talvez as cidades não tenham essa mobilização e as prefeituras não tenham isso como pauta fundamental. E a partir do momento que a gente cria uma política nacional, a gente pode não só enviar o recurso, mas cobrar dos prefeitos que incluam isso nos seus respectivos planos de mobilidade para transformar isso numa política pública que atenda todo o território nacional. Então eu queria parabenizar mais uma vez a todos que fizeram a intervenção aqui. Conte com o nosso apoio para construir o melhor texto possível que possa oferecer um conjunto, um arcabouço de possibilidades que atenda os anseios dos trabalhadores. Grande abraço. Muito obrigado, deputado. Deputado Tarcísio. Muito obrigado, presidente, deputado Joaquim Passarinho, obrigado, deputado Augusto Coutinho, e quero saudar aqui esta comissão especial, que eu queria muito fazer parte, mas o pessoal só tem uma vaga, embora a bancada inteira esteja na luta em defesa dos trabalhadores de aplicativo, sejam eles entregadores, sejam eles motoristas, nas mais diversas câmaras municipais e assembleias legislativas aqui também. Eu, inclusive, quando vereador no Rio de Janeiro, cheguei a protocolar, Guilherme, um projeto de lei sobre os pontos de apoio na cidade do Rio de Janeiro, numa lógica aqui, inclusive sobre direito à cidade. Agora, eu acho que, na verdade, a nossa questão, assim como qualquer empresa hoje tem que garantir banheiro para os seus trabalhadores no prédio da fábrica, da indústria, no comércio, é a empresa do aplicativo que deve garantir e custear esse tipo de garantia mínima para isso. Mas nós temos política para pensar essa história. O fundamental é garantir o direito. Acho que, de fato, essa comissão tem tudo para ser histórica se ela aprovar um projeto de lei diferente daquele que deu origem a ela mesma e possa, de fato, fazer o que fizeram hoje. Escutar os trabalhadores e entender os dilemas que estão lá colocados. Mas eu pedi a palavra, inclusive, porque tem um outro detalhe que não é meramente detalhe.
eu apresentei um projeto aqui, que é o projeto de lei número 583 de 2024, que tem a ver com a quantidade de violência que entregadores têm sofrido, porque muitas vezes o cliente quer que ele suba até a porta do apartamento e, portanto, a gente tem o caso, né, do entregador Valério, que foi baleado no Rio de Janeiro por um policial penal no início de setembro. Eu apresentei o projeto num caso de violência há um ano atrás, o projeto não é de agora, e a gente acha que tem que ser proibido que, na verdade, o consumidor queira obrigar o entregador a ir até a porta e, portanto, seja condição básica de que a entrega seja feita apenas na portaria dos prédios e que o entregador não seja obrigado a adentrar nos espaços comuns ali. É claro, há consumidores com mobilidade reduzida, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e aí isso é fácil. É que no próprio cadastro do próprio aplicativo esteja dado essa situação e ao entregador seja dado o direito de, ao olhar a corrida, saber que naquele caso é uma pessoa idosa, é uma pessoa com deficiência e que, portanto, nesse caso ele terá que ir até a porta e, portanto, saberia antes daquilo acontecer. Mas, ao contrário, seja proibido ao consumidor a exigência de que ele obrigue o entregador a ir até a porta do apartamento. Queria colocar, depois entregar o projeto de lei a Vossa Excelência. Quem sabe nesse projeto geral possa ser inserido algum elemento a respeito disso. Ele hoje está na Comissão de Defesa do Consumidor, sob relatoria da deputada Gisela Simona, que também é muito parceiro em várias questões, e vou encaminhar a Vossa Excelência, quem sabe também, para que possa ser incorporado aqui todos os direitos a esses trabalhadores fundamentais para as nossas vidas. Lá na pandemia mostraram isso e seguem mostrando isso, e esses trabalhadores precisam de direitos tal qual toda a classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado, vamos juntos, só a luta muda vida. Obrigado. Encerrando aqui na plenária, deputada Fernanda Melchior. Eu, primeiro, peço desculpas aos nossos convidados. Sou suplente, mas tive uma audiência longa com a turma dos metroviários e depois fui entregar um abaixo-assinado contra a PEC da blindagem. Mas eu acho que é muito importante esse momento, que Renato, Tatiane, Abimael e Marcione estão aqui falando em nome de todo um conjunto de milhões de trabalhadores, né, que vivem essas condições. E era importante passar para reafirmar algumas coisas em relação a essa tramitação, presidente, relator, e, sobretudo, a luta que a gente precisa fazer para que saia um texto a favor dos trabalhadores. Primeiro, esse acompanhamento permanente de vocês. Todas as audiências têm tido um esforço da categoria estar presente, seja no plenário, seja o pessoal do Distrito Federal, gringo, seja o pessoal de São Paulo, que faz o esforço para vir, acompanhamento online, porque a gente sabe como as coisas funcionam na Câmara dos Deputados. O peso e o lobby das grandes empresas, como aconteceu lá na pandemia, e como acontece de forma sistemática para que não se avance em direito dos trabalhadores. Em segundo, a mobilização e dar voz para os trabalhadores, que, óbvio, tem uma demanda reprimida, relator, de quanto tempo? Não ter um banheiro, não ter uma tomada, ir pedalar ou ir de fazer entrega com fome, ganhar pouquíssimo para uma longa distância, ou pior que isso, ser desligado de forma unilateral pela plataforma e quando quer falar não tem ninguém quem falar. Sem contar os casos mais graves que o Abimael trouxe de violência, que eu já acompanhei a tua intervenção, como tiro no pé, ou um trabalhador que passou mal, e aí quem é que chama, quem é que socorre esse trabalhador? Então eu acho normal, até natural, que a categoria enxergue com desconfiança a Câmara dos Deputados, e não é para menos, porque até agora não se votou algo que garanta direitos dos trabalhadores. E nós esperamos que isso não aconteça nessa comissão. Para isso não acontecer nessa comissão, tem que ter o acompanhamento de vocês e a luta permanente. Ponto 1. Ponto 2, saber quem são aliados. Eu quero aqui reiterar que sou aliada de vocês dessa luta, como os nossos deputados do PSOL, que têm sido dioturnamente companheiros do combate da defesa do direito dos trabalhadores. 5. Terceiro ponto, por fim, qual texto vai sair? Eu acho que tem todo esse debate, Boulos falou, né, respondendo ao Agrobom, o Tarcísio também, sobre os pontos de debate, outros projetos meritórios também que tramitam, como o do Tarcísio, como o da Talíria, que teve a urgência aprovada. Mas uma coisa eu tenho certeza. Primeiro, que o PLP que deu origem a essa comissão precisa ser rejeitado. Quando se integralmente, quando se coloca o tema autonomia, é para massacrar o trabalhador. Peço só um minutinho para concluir, presidente, a mais. É para massacrar o trabalhador. Então, essa definição tem que estar clara, que é para desresponsabilizar a plataforma e garantir que os trabalhadores não tenham direitos. A palavra autonomia pode ser muito bonita, mas quando a gente está falando de relação de trabalho, a gente sabe que a palavra autonomia é para manter uma subordinação e depois tirar o direito da categoria, ganhar na justiça do trabalho determinadas causas ou até avançar em legislações. E, por fim, eu quero reafirmar o compromisso com vários pontos que foram trazidos. Acho que esse tema que Guilherme falou, da taxa mínima, da transparência do algoritmo, né, gente? Pelo amor de Deus. A gorjeta, que tu não sabe se vai para o motorista, para o entregador ou não vai para o entregador, a forma de banimento, onde se procura, é uma vergonha, né? A ausência de transparência, que é a forma deles lucrarem, nós estamos falando de lucros bilionários. O seguro para os acidentes e esse espaço de descanso, claro. Mas a gente tem que ver como avança
em questão de direitos trabalhistas e de direitos previdenciários, uma previdência que a empresa pague os 20%, que não seja um massacre do trabalhador para garantir que as pessoas tenham seguro-saúde, seguro-maternidade, direitos previdenciários e tantas outras coisas que a Justiça do Trabalho conquistou. E, aliás, concluo por aqui, não foi a Justiça do Trabalho que conquistou, foi a classe trabalhadora, só que a classe trabalhadora mudou, porque hoje existe a lógica do trabalho plataformizado, é real, mas são trabalhadores e trabalhadoras e precisam de direitos. Mas esses direitos não vão vir de mão beijada, vão vir pela luta de vocês e pela pressão permanente na Câmara dos Deputados. A única confiança que a gente tem é na capacidade de luta da categoria, e vocês sabem identificar quem são os aliados de vocês. O que eu quero dizer é que quando tem pressão e tem mobilização sobre a Câmara, a gente consegue aprovar matérias populares. Mas tem que ter mobilização, tem que ter luta, tem que ter pressão para a gente ver um projeto que seja bom para você sair daqui da Câmara dos Deputados e aí com o nosso voto, certamente. Se não, vai ser denunciado por nós, pode ter certeza. Se for para aprovar projeto autônomo, nós vamos dar pau. Mas precisamos fazer a luta para ser um projeto bom para vocês. Muito obrigado. Seria interessante a chave de acesso diretamente no aplicativo para que essa gorjeta já caia direto na conta. Vou passar aqui para o nosso relator para fazer o fechamento da nossa reunião. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos, pontuar algumas coisas até que eu já falei. Primeiro, no programa de trabalho, nós fizemos exatamente ouvindo primeiro os trabalhadores, ouvindo o Ministério do Trabalho, o Tribunal Regional, o Tribunal Superior do Trabalho, a academia também, e os trabalhadores agora de entregadores. Na próxima semana nós vamos receber de motoristas, e a ideia, é importante que se diga que a gente sabe que tem muitas coisas diferentes, ou tem algumas coisas que são diferentes entre uma categoria e outra. E a ideia é que a gente faça capítulos da lei. A gente não vai misturar tudo numa coisa só. Só um instante, pessoal, eu já pedi, só assim, eu não estou querendo... Depois olha, se você ficar batendo foto, depois você bate as fotos, depois senão você fica ruim pra gente. Foto e tal. Obrigado, okay? obrigado. Bom, então a ideia é exatamente essa. Os projetos que tramitam na casa, porque é difícil a gente dizer, não, esquece todos os projetos, o bom é o meu e o bom é o dele. E aí esses dois, não é isso. Tem muitos projetos que transitam. O bom é o projeto que você vai agregar, ouvindo todos os projetos que são bons, que tem pontos importantes. Tem outros deputados que não falaram aqui também, que devem ter ideias boas. E é isso que a gente vai tentar construir. Eu, nem o deputado Passarinho, nós não temos nenhum compromisso com nenhuma plataforma. Eu concordo que precisa ser essa relação do trabalho. Acho que aqui no Congresso Nacional, quem mais tem defendido que a gente precisa ter uma legislação exatamente para acabar com essa relação desigual que existe hoje, eu tenho defendido isso aqui. Porque a gente precisa ter uma legislação. E essa aqui é a casa que se faz as leis no Brasil. Então a intenção nossa, deputado Boulos, é exatamente ouvir. Acho que Vossa Excelência trouxe pontos que são importantes, outros deputados trouxeram pontos que são importantes para cá, e a gente está aqui, todos nossos consultores estão ouvindo. Nós tivemos a semana passada, eu e o deputado Passarinho, em Fortaleza, fazendo uma audiência pública lá, né, ouvindo também. O pessoal da consultoria não estava presente, mas estava ouvindo também. Então, nós estamos andando e ouvindo. E a gente quer, efetivamente, apresentar um projeto que tenha exatamente a defesa do trabalhador, tenha a defesa do consumidor e que dê uma segurança jurídica às empresas. É isso que se quer. Ok? Agradecer a presença de todos. Na próxima semana, fazendo como sempre a gente vem fazendo, eu e o deputado Passarinho, nós vamos sair daqui, vamos na sala 172 atender quem está agendado. Fentec, vamos atender a Fentec que está agendada lá. Então, agradecer a presença de todos. Deixa eu só fazer uma argumentação aqui. É muito importante tudo que o senhor está falando. O senhor falou que tem vários parlamentares aí que têm ideias que podem estar somando. Só que o interessante é que muitos desses parlamentares que têm ideia, eles não estão conversando com a gente. Eles têm ideia da cabeça deles, baseado, às vezes, por alguma instituição que está dizendo uma coisa ou outra, mas não está escutando a gente. E outro detalhe, às vezes, como vai escutar a gente se a gente não tem nem condição, às vezes, de chegar aqui? Porque a Câmara não paga passagem para nós. Nós pega aí 30, 40 horas de busão para estar aqui, para estar defendendo a nossa classe. Então, precisa ter mais sensibilidade da parte de vocês, de olhar para o lado do trabalhador aqui, que todo mundo aqui fez um sacrifício, alguns nem dormiram
para poder estar aqui. Alguns pegaram dinheiro emprestado com a família, para poder estar aqui para defender a classe trabalhadora, que está aí arriscando a vida todo dia. Então, por fim, eu finalizo só para o senhor que, além dessa reunião, que eu já peço, já adianto que a gente quer ter essa reunião assim que acabar essa audiência, mas peço uma atenção da Câmara também, porque o trabalhador precisa ser ouvido. Eu entendo que vai para alguns estados e tal, mas a gente precisa estar aqui também, a gente não tem apoio nenhum. E essas empresas, ela manda de 10 advogados de uma vez, porque elas têm condição, com o dinheiro em cima que elas exploram da gente. Então, peço essa sensibilidade da parte de vocês aí, para ver o que é possível fazer para estar escutando nós direito. Beleza? Obrigado. Bom, não é só uma observação, mas todo deputado que está aqui é representante do povo. Todo. Não tem um aqui que não seja representante do povo. Não é? Sim. Todo é representante do povo. E ninguém pode desmerecer um deputado em detrimento de outro. De forma alguma. Todos que estão aqui, de toda ideologia política, ele é representante do povo brasileiro. E foi eleito pelo povo brasileiro com as urnas que a gente confia. Ok? Então não vamos com essa discussão, porque não é essa discussão. Vamos tentar fazer o melhor projeto para que seja bom para o trabalhador e que a gente tenha efetivamente e consiga conciliar todas essas ideologias que a gente está vivenciando. Pessoal, só para dizer para vocês que tanto está respeitando, você tomou a palavra do relator, né? Não devolveu para ele, e a gente está respeitando. Não, fica só dizer assim, ninguém aqui está para não ouvir. Tá, estamos tentando aqui de qualquer maneira. Isso não é um passarinho, é um tucano. Não, aí também não, aí também já complicou. Aí não dá. Não, faça isso comigo. Mas pessoal, assim, fica bem claro, assim como a gente não tem como não ouvi-los, tá? É o direito de qualquer parlamentar dessa casa de poder se expressar também, ter suas ideias, boas ou não, e nós vamos depois decidir, mas tenho certeza que o deputado Coutinho tem sensibilidade. Muitos dos pontos tocados aqui já são vistos por nós. Tá? Eu sei que vocês pagam para estar aqui, mas alguns estados que a gente puder ir, como a gente pode ir, estamos indo ouvir. Ouvimos lá o pessoal de Moto, lá de Fortaleza, da região. Tá? Tem o pessoal de Rondônia, que a gente vai lá, o país é muito diferente. Né? Eu sei que aqui o pessoal do Distrito Federal, do Goiás pode estar aqui mais rápido. Talvez São Paulo possa ter uma condição de estar aqui, mas às vezes o cara lá do Amapá não consegue. O cara lá de Rondônia não consegue. Então, a gente precisa ouvir um pouquinho, né? Acre, imagina, a gente precisa ouvir um pouquinho de todos, né? Mas eu acho que a sensibilidade aqui, pessoal, que ninguém está aqui para fazer, porque assim, vamos deixar claro, para legislar para as empresas não precisa, deixa como está. Para eles está melhor. Tá, para eles está melhor. Então, se é para ajudar as empresas, não mexe nada, deixa como está. Que está muito confortável para as empresas, deixar como está. Momento, eu ouvi, eu não te interrompi nenhum momento, agora deixa eu falar. Bom, então está encerrada a reunião, muito obrigado.